Fala galera, bem-vindos à nossa terceira aula. Nessa terceira aula nós vamos discutir sistemas lineares, ok? 3 equações, 3 incógnitas, 2 equações, 2 incógnitas. Um exemplo fácil, um médio e um hard, beleza? O que é discutir sistemas lineares? Nós vamos ter exemplos aqui, ó, com uma letrinha diferente dentro dos sistemas que nós vamos chamar de parâmetro. Conforme esse parâmetro varia, nós vamos ter as classificações do sistema, que vai ser SPD, SPI, aquela coisa toda. Então vamos começar? Vem comigo! Bom galera, então vamos dar início então às nossas discussões pelo método de Castilho. Quando a gente fala em sistemas de 3 equações, 3 incógnitas ou 2 equações, 2 incógnitas, tá? Ou seja, quando o número de equações é igual ao número de incógnitas, nós vamos ter essas 3 possíveis classificações para esse tipo de sistema. O teu sistema pode ser SPD, SPI ou SI. E toda vez que a gente aplica o método de Castilho, se você observar nas aulas anteriores, normalmente a gente chega numa situação assim, onde nós temos um coeficiente numérico, que é esse N1, a variável, normalmente, que ela vai ficar ali na forma escalonada, é o nosso Z ou o Y, se for 2 por 2, e aqui um outro coeficiente, um termo independente do outro lado. Eu vou chamar esse primeiro coeficiente de N1 e o outro termo independente de N2, e a nossa variável vai ser a letra X, a letra Y ou a letra Z, dependendo do sistema, tá bom? Então, dentro dessas 3 possíveis classificações, essa tabelinha aqui é muito importante que você saiba. Para que teu sistema seja possível determinado, basta que esse valor que está na frente da variável seja diferente de zero. E para que nós tenhamos uma situação onde nós temos infinitas soluções, ou seja, um SPI, nós temos que ter esse coeficiente igual a zero e esse coeficiente aqui também igual a zero. Pensa, imagina se você fica assim, ó, 0 vezes z igual a zero. Qual os valores de tal forma de z multiplicado por zero que daria zero? Infinitos, obviamente. Então, por isso, essa situação aqui. E agora, imagina assim uma situação. Se você chegasse assim, ó, 0 vezes z igual a um número diferente de zero, sei lá, igual a 5. Você consegue descobrir um número de tal forma que ao multiplicar por zero dá 5? Não, isso é impossível. Então, por isso que teu N2 diferente de zero e o teu N1 igual a zero para que ele seja impossível. Essa tabelinha é de extrema importância para a gente utilizar nas nossas discussões de sistemas 3x3 ou 2x2, beleza? Então vamos lá começar com esse primeiro exemplo que eu propus aqui para vocês, que é o seguinte: discuta o sistema linear a seguir. Nesse exemplo eu estou falando para a gente discutir, a gente vai trabalhar essas 3 condições possíveis aqui que nós temos. Então, primeira coisa, eu vou montar o nosso N1 e o nosso N2. Lembra que pelo método de Castilho você vai ter que fazer o seguinte, montar um determinante, ok? Montar um determinante, onde nós vamos eliminar a coluna do x, então ele vai aparecer os coeficientes do x sempre na primeira coluna, 1 e 2, 3 e menos p, eu vou colocar aqui. Eu já poderia até ter feito já direto, porque você já aprendeu como é que faz. E aqui também, aqui vai ficar 1 e 2 e m e 2. Belezinha? Então, esse é o nosso N1. Esse é a nossa variável e esse é o nosso N2. Se a gente perguntar assim, vamos discutir para que ele seja SPD, então basta que o N1 seja diferente de zero. Então, para que o teu sistema seja SPD ou possível determinado, temos que ter N1 diferente de zero. E fazer isso, ó, vamos lá, resolver esse determinante. Diagonal principal menos diagonal secundária. Vai ficar menos P, menos 6. Isso tudo tem que ser diferente de zero. Esse é o nosso N1. E aí é só passar a trocar de lado, né? O P vai ficar P diferente de menos 6. Então, se o P for diferente de menos 6, meus queridos, nós temos um sistema possível e determinado. Ou seja, esse sistema aqui sempre vai ter solução. Essa é a ideia. Beleza? Agora vamos analisar a ideia de ser SPI ou SI. Bom, então primeiramente eu acabei de apagar aqui, mas você percebeu. Se eu quero que o meu sistema seja possível e indeterminado, nós temos que ter um N1 igual a zero e um N2 igual a zero. Fazendo o N1 igual a zero, vai implicar o quê? Ó, se a gente fizer N1 igual a zero, nós vamos ter que o P vai ter que ser igual a menos 6. E agora nós temos que fazer o N2 igual a zero. Mas quem é o N2, Kikão? O N2 é esse determinantezinho aqui. Então vai ficar 2 menos 2m's
2 menos 2m's, tudo isso aqui igual a zero. Ora, só mandar o 2 para o outro lado, vai ficar menos 2m's igual a menos 2, multiplica tudo por menos 1, vai ter 2m's igual a 2, portanto, o m vai ter que ser igual a 1. Então, essa é a condição. P igual a menos 6 e m igual a 1. O que acontece? Nós temos um sistema possível e indeterminado, galera. Essa é a condição. Show de bola? Entenderam? Tranquilo, né? E para ser impossível? Agora, para ser impossível, o esqueminha é o mesmo. Se para ser impossível o N1 tem que ser igual a zero e o N2 diferente, você pode aproveitar o resultado anterior e vai perceber que o P vai ter que ser igual a menos 6 e o M, ao invés de ser igual a 1, você vai ter que dizer que ele vai ter que ser diferente de 1. E está resolvido os nossos primeiros exemplos aí. Então, show? Tranquilinho? Eu vou mostrar mais 2 exemplos para você nessa aula. Um sistema 3x3, 2 sistemas 3x3, tá bom? Um pouquinho de nível médio e um de nível um pouco alto. Ok? Então vamos lá para o próximo exemplo. Segue o baile. Bom, galera, agora vamos ao nosso segundo exemplo, tá? Onde a gente vai tratar de um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. Onde nós vamos ter um parâmetro que é do lado esquerdo do primeiro membro da equação e um no segundo membro aqui como termo independente. A letra A e a letra B são os nossos parâmetros agora, como eu falei lá no início da aula, tá? São os parâmetros que a gente discute aí do sistema para ele poder entrar numa daquelas 3 classificações aí, então. Então, olha só, vamos fazer o castilho, agora vamos ser mais práticos, né? Você viu como é que a gente monta os determinantes? Então, eu já vou colocar aqui os resultados dos coeficientes. Lembrando, eu não preciso montar o determinante 2 por 2, é só a gente multiplicar a diagonal principal menos a diagonal secundária, sempre 2 a 2. Vai ficar aqui, ó, menos 1, e aí você vai multiplicar trocando o sinal, vai ficar mais 2. Menos 1 mais 2 é 1. 1y. Aqui a parte do z vai ficar menos 1 menos a. Ó, menos 1 menos a. Então eu vou colocar mais e vou abrir um parênteses. Menos 1 menos a vezes z. Aqui do outro lado, 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então do outro lado vai ficar 1. Aqui nós vamos ter igual a 1. A segunda equação. Aí a gente pode escolher os coeficientes da primeira e da terceira ou da segunda e da terceira. Eu vou escolher a segunda e terceira para não ficar muito a aqui, ó. Tá bom? Então segunda e terceira vai ficar o seguinte. 1 vezes 2, 2. Menos vezes menos mais. Então vai ficar 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. 1y. Aqui vai ficar 1 vezes menos 2, menos 2. Aqui vai ficar menos 2, então menos 1. Porque menos com menos dá mais, só que tem o menos da volta. Então vai ficar menos 2. Opa! Menos 2 menos 1 vai ficar menos 3z. E aqui do outro lado vai ficar 1 vezes b mais 2. Ó, 2 vezes menos 1 é menos 2, vai ficar b mais 2. Então desse lado aqui vai ficar b mais 2. Praticamente já deu uma boa reduzida. Agora a gente repete novamente o processo. Olha o que vai acontecer. Então agora vai ficar só z. Vai ficar 1 vezes menos 3, menos 3, menos 1 vezes todo esse trem aqui, ó. Menos esse 1 vezes... menos essa diagonal aqui, ó. Então eu vou colocar menos 1 vezes menos 1, menos a. Vamos fechar um parênteses. Deixa eu deixar bonitinho aqui. O z. E aqui... vamos colocar um colchetes que fica mais elegante. E aí vai ficar assim. Todo esse cara aqui é o nosso N1 que a gente vai analisar. Ok? E o nosso N2 vai ficar, ó, 1 vezes b mais 2. B mais 2 menos 1. Ou seja, dá uma arrumadinha agora aqui, ó, vai ficar menos 3. Menos com menos vai dar mais 1. Menos com menos vai dar mais vezes a. Então esse é o nosso N1 vezes z. Igual ao nosso N2, que vai ficar 2 menos 1, B mais 1. Tá praticamente terminado o teu exercício. Então, demorou um pouquinho para fazer? Demorou. Mais ou menos, eu diria. Aqui está o teu N1, aqui está o teu N2, e agora a gente vai impor naquelas 3 classificações. Se o teu N1 for diferente de 0, nós temos sistema possível determinado. Ok? Então aqui, ó, eu nem fiz a continha, menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, menos 2 mais a, você impõe que é diferente de 0, logo a vai ficar diferente de 2. Ou seja, se o a for diferente de 2,
você tem que ter o sistema SPD, possível determinado. Primeira classificação. Se o teu N1 for igual a 0 e teu N2 igual a 0, nós temos um sistema possível e indeterminado. Ou seja, N1 igual a 0 vai ficar, só mudar esse sinalzinho aqui, vai ficar A igual a 2. Então você vai ter A igual a 2, porque esse daqui é o nosso N1. E o B mais 1 aqui, ó, que é o nosso N2, tem que ser igual a 0. Portanto, B igual a menos 1. Ou seja, A igual a 2 e B igual a menos 1. E veja se você não aproveita isso daqui, porque a única coisa que muda quando ele é impossível é que teu N2 tem que ser diferente de 0. Opa, escrevi errado aqui? Não escrevi, na verdade, né? N2 aqui igual a 0. Logo o teu sistema vai ser SPI. E lá na nossa tabelinha, quando nós tínhamos o N1 igual a 0 e o N2 diferente de 0, nós temos um sistema impossível. Então são as três classificaçõezinhas aí que nós temos aí para sistemas de três equações, três incógnitas. Você aproveita o momento e vai dizer assim, então o A vai ter que ser igual a 2, porque ele sai aqui do N1, e o B vai ter que ser diferente de menos 1. Então estão aqui as hipóteses para que ele seja SI, SPI e SPD. Resolvemos até de forma bem rápida, né, esse sisteminha. E a gente vai terminar a nossa aula agora com um exemplo um pouquinho mais complicado, onde eu vou colocar duas letras A's aqui, que vai confundir um pouquinho e vou mostrar como que a gente pode fazer de uma forma mais rápida, beleza? Então vamos para o próximo exemplo. Bom, galera, agora vamos terminar a nossa aula com esse exercício que eu já vou te dizer. Vai ser um pouquinho complicado, na verdade, trabalhoso, eu diria assim. Porque percebemos aqui que nós temos dois parâmetros aqui iguais do mesmo lado. Então, provavelmente vai gerar no coeficiente numérico uma equação do segundo grau. E aí nós vamos ter dois valores para a gente fazer as análises de SPI, SPD e SI, tá bom? Então vamos lá, vamos para a gente ganhar tempo e você não achar que eu estou enrolando. Bora castilhar aqui já então logo de cara, vai ficar assim. Reduzindo aqui a nossa equação, né? O primeiro processo por castilho vai ficar assim. Esse vezes esse menos esse vezes esse. Então você vai ter A vezes A ao quadrado. 1 vezes 1, 1. Ao quadrado menos 1. Esse é o coeficiente do y. A vezes menos 1, eu vou colocar aqui mais e vou colocar entre parênteses o resultado dessa continha aqui. Então você vai ter menos A menos 2. Menos A menos 2 vezes Z é igual. 1 vezes A vezes 1 é A. 1 vezes 1 é 1. A menos 1. Show de bola. Essa é a nova primeira equação que nós vamos ter. Agora vamos ver a segunda. Vamos pegar aqui, deixa eu ver. Vou pegar a segunda e a terceira equação, tá bom? Então vai ficar assim. 1 vezes 3, 3. A vezes 3, 3A. Então vai ficar 3 menos 3 vezes A. Mais 1 vezes 1 é 1. Menos com menos é 1. Mais 3. Vai ficar 4 vezes Z igual. 1 vezes B é B. 1 vezes 3 é 3. B menos 3. Então, lembrando que aqui nós pegamos os coeficientes da segunda e da terceira equação para montar essa nova equaçãozinha aqui. Deixa eu colocar o 4z mais pertinho do outro. Beleza. Então, estamos em busca do nosso N1 para a gente ver se ele vai ser SPD ou não. O N1 tem que ser diferente de 0, lembrando isso. Lembrando vocês. Então, esse vezes esse menos esse vezes esse. Então, vai ficar assim. Vamos colocar a partir daqui que eu acho que dá espaço. A ao quadrado menos 1 vezes 4 menos 3 menos 3A, que vai multiplicar menos A menos 2. E aí, olha o tamanho que ficou aqui. O castilho, nesse momento aqui, ele está nos castigando. Olha a continha que nós vamos fazer aqui para encontrar o N1. Então aqui está o Z. E aqui, teoricamente, eu tenho que multiplicar esse vezes esse menos esse vezes esse. E aqui, teoricamente, daria o nosso N2. Mas vamos manter a calma, senão eu vou escrever no quadro inteiro, vou ver se eu vou precisar. Lembrando que a primeira hipótese que a gente vai analisar é para ver se ele é um SPD. Sistema possível determinado. Lembre que nós temos que ter o nosso N1 diferente de 0. Por que eu não vou escrever aqui? Porque é o seguinte... Porque talvez fique uma conta muito grande e eu quero ganhar tempo. Então, às vezes, depois que a gente descobrir o N1 igual a 0, é melhor a gente substituir e fazer o castilhozinho aqui de novo. Vai ficar mais simples para nós. Então, esse cara é o nosso N1 e vamos impor que ele seja diferente de 0.
Então, essa é a primeira ideia do nosso sisteminha aí, então. Bora lá? Bora lá. Então, vem comigo. Você tem aqui o seguinte. Fazendo, então, N1 diferente de zero e resolvendo aquele coeficiente numérico, você vai ter raiz distributiva aqui, 4a ao quadrado. 4a ao quadrado menos 4. Agora, menos, eu vou abrir aqui, vamos fazer um chuveirinho na turma, uma distributiva, chuveirinho, né? Esse. Então, você vai ter aqui 3 vezes menos a menos 3a. Então, isso está tudo dentro do parênteses, menos 3a. 3 vezes menos 2 é menos 6. Menos 3a vezes menos a mais 3a ao quadrado. Ok? Menos 3a vezes menos 2, você vai ter mais 6. Lembrando que isso aqui está tudo, esse é o nosso N1, ok? E eu quero que isso tudo seja diferente de zero para que ele seja sistema possível determinado. Ok, meus queridos? Agora é só a gente fazer essa continha aqui e analisar. Beleza. Então vai ter o seguinte, 4 ao quadrado menos 4, esse menos tem que trocar o sinal de toda a turma ali de dentro. Beleza, trocando o sinal vai ficar mais 3a, mais 6, menos 3a ao quadrado, menos 6, diferente de zero. Olha só o que está acontecendo aí. Então nós vamos ter aqui, dá para anular, né? Esse 6 com esse menos 6, então você vai ter menos 6 com mais 6 vai embora. Deixa eu ver se eu fiz certo ali. 3 vezes a, 3 vezes menos 2, menos 3a mais 3a e mais 6a. Ah não, aqui eu errei, olha só, aqui é menos 3a vezes menos 2 vai dar mais 6a. Então aqui, não sei por que eu coloquei mais 6. Mas vamos lá então, ó, só arrumandinho, menos 3a, menos 6, ok. Menos 3 mais 3a ao quadrado e ali vai ficar menos 3a vezes menos 2 vai dar mais 6a. Então aqui trocando o sinal vai ficar menos 6a, não vai sumir aquele cara ali então. Fiz errado, já consertei. Agora está tudo certo, somando os termos semelhantes aí, nós vamos ter o seguinte. 4a ao quadrado menos 3a ao quadrado vai me dar a ao quadrado, beleza. 3a menos 6a vai me dar menos 3a. E aqui eu tenho o seguinte, mais 6 com menos 4 mais 2. Eu quero que isso seja diferente de zero. Beleza, é só encontrar as raízes dessa equação aqui do segundo grau. Nós vamos encontrar, vamos lá fazer por soma e produto, a linha mais a duas linhas tem que ser igual a menos b sobre a, igual a 3. E o produto dessas duas raízes tem que ser igual a c sobre a, 2. Que números são esses? Somados dão 3 e multiplicados dão 2. Só pode ser 2 e 1, né? 2 mais 1 é 3, 2 vezes 1 dá 2. Ok, então você vai impor que o a é diferente de 2 e o a tem que ser diferente de 1. Para que nosso sistema seja SPD, tem que satisfazer essas condições aqui. Agora veja, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiramente, para analisar se ele vai ser SPI ou SI, nós já temos que saber que esses dois caras aqui tem que ser o A igual a 2 ou o A igual a 1. Vamos começar assim, se A igual a 1. Por que se o A é igual a 1? Quando o A é igual a 1, a gente sabe que todo esse trem aqui vai zerar. E quando zero ao lado de cá, o nosso N1, só nós precisamos analisar o nosso N2. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse N1 e vou substituir lá no sistema. Vamos remontar o sistema e vai ficar assim. 1 menos 1, 0. 0 vezes y, mais menos 1 menos 2, menos 3e. Menos 3e igual a 1 menos 1, igual a 0. Opa, o que eu acabei de descobrir? Na verdade, o valor do z é 0. Então, aqui a gente tira que o nosso z é 0. Por que você não continuou lá embaixo, Kiko, fazendo aqui, deixando o N2 pronto e só substituiu aqui? Ia ficar uma coisa muito grande. E perceba o seguinte, aqui na equação de baixo também, se a gente substituir o A por 1, vai ficar 0, ok? 0 vezes y, e aqui mais 4 vezes z, 4 vezes 0 igual a b menos 3. Agora vai ficar mais fácil de analisar. Eu já estou substituindo o z por 0 aqui, E aí vai sobrar aqui, 0 vezes y igual a b menos 3. Por quê? Porque uma outra coisa, se a gente for
a gente não tivesse substituído, por exemplo, eu tivesse trocado o A por 1 ali no final, de forma que já tivesse tudo escrito por extenso aqui, tivesse pronto o N2, a gente ia zerar, porque ó, 1 menos 1 dá 0, a hora que você vai multiplicar por esse cara, vai sumir. Ó, então vai ficar 0 vezes B menos 3 some, eu não consigo analisar o B. Então é porque a gente tem alguma outra coisa a ser analisada, por isso que eu falei que ele era um pouquinho mais complicado. Quando eu troquei o A por 1, automaticamente zerou aqui e saiu, a gente descobriu o valor do Z. Se a gente descobrir o valor do Z, eu posso substituir aqui. E aqui também zerou. Só que agora eu posso fazer a seguinte análise. Olha só, se 0 vezes y é igual a B menos 3, esse é o teu N1, está zerado. Esse é o teu N2. Agora eu posso fazer aquela análise como eu queria fazer. Se o N2 é igual a 0, você tem um sistema possível e indeterminado. Lembrando lá, para ser SPI, eu tenho que ter N1 igual a 0 e N2 igual a 0. Isso vai implicar. Então, quando eu fiz A igual a 1, o teu N1 zerou. E agora, automaticamente aqui, ó, para zerar o N2, o B vai ter que ser 3. Então, B vai ter que ser igual a 3. Isso para que ele seja SPI. E você já consegue me responder. Se eu perguntasse para ele ser impossível, o que ia mudar aqui? A única coisa que ia mudar é que o N2 tem que ser diferente de 0. Então você vai ter que impor que o A é igual a 1 e o B diferente de 3. Beleza? Então essas são as duas condições aí para o valor de A e B para que ele seja SPI e SI. Agora falta a gente fazer uma outra análise para finalizar o exercício. Eu fiz com A igual a 1. Agora, ao invés de eu jogar A igual a 1, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos jogar A igual a 2. Então, eu vou voltar no sistema agora aqui e vou substituir o A por 2. Se o A for igual a 2, olha o que vai acontecer. Se A for igual a 2, então, coloca aí, A igual a 2. E substitui no sisteminha. Poderia até substituir lá em cima ou aqui, mas eu vou aproveitar esse que está pronto. E vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado, 4 menos 1, 3. 3y. Menos 2 vai ficar menos 4z. E 2 menos 1 vai ficar 1. Olha a segunda equação. 3 vezes 2. 3 menos 6. Menos 3y. E aqui já está 4z. Igual a b menos 3. Aqui vai ser mais fácil de a gente analisar. Se a gente multiplicar por menos 1 aqui e somar, ó, a gente já poderia fazer aqui até por adição esse sistema. A gente percebe que já ia ficar 0z igual a b menos 3 mais 1. Você pode fazer tipo igual no escalonamento ou, se você quiser, castilhar de novo. Se você quiser esse vezes esse menos esse vezes esse. Ó, 3 vezes 4, 12. Menos 4 vezes menos 3 mais 12. Vai ficar 12 menos 12, 0. E aqui vai ficar 3 vezes b menos 3. Menos com menos mais 3. Esse é o teu N1. Esse é o teu N2. Agora vamos fazer essa análise aqui para a gente terminar o exercício. E depois eu vou colocar um quadrinho resumo de todas as nossas análises. Tá, deixa eu só guardar, ficou A igual a 1 e B igual a 3. Lembrando lá, A igual a 1, B igual a 3. Então para a gente terminar agora, vai ficar desse jeitão aqui, ó. Vou até deixar aqui para copiar depois. Então, ó, se o N2 for... Então nós temos a seguinte classificação. Para ele ser SPI, o N1 igual a 0 e o N2 também. Ok, quando eu fiz o N1 igual a 0, obviamente deu o A igual a 2. Agora fazendo o N2 igual a 0, que é esse cara aqui, vai ter 3 vezes B menos 3 mais 3 igual a 0. Já posso dividir tudo por 3 para assumir que esse 3 aqui vai ficar B menos 3 mais 1 igual a 0. Logo B menos 2 manda para lá. B igual a 2. E para ele ser sistema impossível, o que tem que acontecer? O nosso N1 tem que ser igual a 0 e o nosso N2 diferente de 0. Então o B vai ter que ser diferente de 2. Então a única coisa que vai mudar, ó, N1 igual a 0 e N2 diferente de 0. Logo o B menos 3 mais 1 ali, diferente de 0. Logo o B diferente de 2. Fechamos então a nossa resolução desse exercício, que ele não é tão simples, ele é um pouquinho complicado porque tem muita coisa a analisar. E eu vou fazer aqui um quadrinho resumo só para a gente
terminar a nossa análise e escrever tudo que a gente fez. Beleza? Então tá, o nosso quadrinho resumo vai ficar assim. Deixa eu colocar aqui uma tabelinha. Vamos fazer uma tabelinha que vai ficar bem legal. Então dá um pause, qualquer coisa, se você estiver copiando. E o nosso esquema vai ficar assim. Ó, tabela final. Sistema possível determinado. Dois valores. A diferente de 1 e A diferente de 2. Sistema possível e indeterminado. Tá? Primeira hipótese. Quando A ficou igual a 1, o nosso B ficou igual a 3. Quando o nosso A ficou igual a 2, o nosso B ficou igual a 2 também. E quando o nosso sistema ficou impossível, nós tivemos as seguintes hipóteses. A igual a 1 e o B diferente de 3. Vou colocar um E aqui, um E aqui, um E aqui. E quando o A igual a 2, nós tivemos o B diferente de 2. Então está aqui um resumo de tudo que a gente obteve do nosso sisteminha aí mais hard, como eu falei para vocês. Bem completinho para vocês, uma análise bem bacana, qualquer coisa volta no vídeo, tá? Então é isso, na próxima aula eu vou falar sobre sistemas com 3 equações, 2 incógnitas e 2 equações, 3 incógnitas, utilizando o método de Castilho. Na sequência eu vou mostrar o escalonamento para vocês como é que funciona, embora eu prefira esse método aqui, eu acho ele bem legal, bem bacana e prático. Mas sempre é bom a gente saber todos, porque em algumas situações pode ser que o escalonamento saia mais rápido, não é sempre, é uma vez ou outra. Esse talvez o escalonamento fizesse um pouquinho mais rápido. Mas é legal saber também como discute por Castilho, eu acho que é de grande valia. Galera, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, tá? E não deixe de estar sempre acompanhando, ativar o sininho, que toda semana tem 1 ou 2 aulinhas novas para vocês aí. Um grande abraço do professor Kiko e até mais!